Eu queria, antes de entrar no assunto que me traz aqui à tribuna, fazer um registro e cumprimentar toda a delegação brasileira que acaba de participar do Mundial em Doha. Uma delegação que conseguiu elevar ainda mais o nome do nosso país e entrar na história das competições de natação, de piscinas curtas, quando nós tivemos uma equipe brasileira que conseguiu reunir uma quantidade de medalhas que nenhuma outra delegação, nessa modalidade de piscina e do Campeonato Mundial de Piscina Curta, o que os jovens atletas brasileiros conseguiram. Eu queria dizer e registrar aqui que é com satisfação que eu peço que possa constar nos anais do Congresso Nacional, do Senado Federal, o resultado dessa competição, onde o Brasil saiu em primeiro lugar, com 7 medalhas de ouro, 1 de prata, 2 de bronze, um total de 10 medalhas, e ficou distante do segundo colocado em primeiro lugar. E parabenizar os destaques, além de parabenizar toda a equipe, o Felipe França, que conseguiu, numa mesma competição, 5 ouros, além do César Cielo, que conseguiu 3 ouros e 2 bronze. Etienne Medeiros, 2 ouros, 1 bronze. Feito inédito, a primeira medalha em provas femininas da história do país e recorde mundial. Então eu penso que é muito importante. Eu peço que possa constar nos anais do Senado Federal os resultados dessa competição histórica, onde o Brasil teve um feito histórico e, de alguma maneira, sinaliza o sucesso que o nosso país pode ter nas Olimpíadas de 2016. Mas, senhor presidente, eu aproveito a vinda aqui no plenário para fazer um breve comentário sobre a apreciação. Nós temos aqui hoje, vamos apreciar ainda hoje, o PLN 36, que inclusive por conta da situação que vivemos, quer dizer, a plena democracia, nós podemos ver 2 versões, pelo menos. Há pouco, o nobre senador Álvaro Dias fez uma fala, passou suas impressões, passou suas versões sobre esse projeto de lei, o PLN 36 de 2014. E eu, como membro do PT e da base de apoio ao governo, posso também, tranquilamente, apresentar a nossa versão. E que eu, com todo respeito ao querido colega senador Álvaro Dias, que retorna a essa casa hoje, eu o saúdo por isso, é bem diferente. E eu não tenho dúvida que o que apresento aqui se prende a sua excelência aos fatos. O PLN 36 de 2014 trata de uma alteração na LDO no aspecto do superávit primário que o governo estabeleceu para cumprir no ano de 2014. Nada mais que isso. O problema é que, na versão que se coloca, parece até que é a primeira vez que o governo federal propõe uma alteração na lei como se fosse uma ruptura com a lei de responsabilidade fiscal, como se fosse uma irresponsabilidade do governo da presidenta Dilma no trato do dinheiro do contribuinte. Eu ouço analistas falando, a população uma parcela dela já deve ter concluído que é isso mesmo, porque uma mentira reproduzida várias vezes termina que ela ganha feição de verdade. E não é isso que está ocorrendo. Primeiro, a primeira grande mentira. Não é a primeira vez que um governo propõe uma alteração na LDO visando fazer ajuste na proposta de superávit primário. Alguém podia fazer uma pergunta. Mas então, senador, quem fez a primeira alteração também foi o PT, foi o governo do presidente Lula.
Foi o governo da presidenta Dilma? Não. Quem fez a primeira alteração na LDO, mudando as regras do superávit primário, foi exatamente o governo do PSDB. Foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas isso não é notícia. Isso não pode virar capa de jornal. O PSDB pode. No governo do PT que não pode. Mas tem um probleminha a mais. Foi exatamente no governo do PSDB que foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal. E foi exatamente o governo do PSDB que fez a alteração. Como nós estamos hoje concluindo essa votação, no final do dia, numa sessão do Congresso, e fica parecendo que nós estamos cometendo um crime. Aliás, alguns torciam para que a presidenta não aprovasse a alteração na LDO, para que aí sim ficasse caracterizado um crime. Mas veja o que é que aconteceu no governo do PSDB. A alteração ocorreu no governo do PSDB. A mudança foi feita em 2001. A meta de superávit fiscal também não foi cumprida. Veja o que é que eu estou querendo dizer. O PSDB foi quem inaugurou a alteração na lei, na LDO, visando alterar o superávit primário, e o pior, não cumpriu nem a alteração que tinha feito. Veja, a lei orçamentária de 2001, publicada em julho de 2002, foi aprovada sob a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, em vigor desde maio daquele ano. O texto definiu a meta fiscal do governo federal para aquele exercício. Então, veja bem, no mesmo ano que se aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, tinha-se um orçamento no governo Fernando Henrique e o governo propôs uma alteração. Em 2001, o superávit primário previsto era de 2,6% do Produto Interno Bruto, PIB. O correspondente a 32,3 bilhões de reais. No entanto, no mesmo ano, o governo federal, o governo do PSDB, alterou a meta fiscal, alterou a lei e reduziu a proposta de superávit de 32,3 bilhões para 28,1 bilhões, o equivalente a 2,25% do PIB. Ou seja, a meta de superávit era 2,6%, apresentada pelo governo do PSDB. No mesmo ano que eles criaram a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele manda uma mensagem, altera para 2,25% do PIB o superávit. Mesmo com o ajuste promovido, o governo comandado pelo PSDB não cumpriu a meta e o resultado obtido, em vez dos 28 bilhões que estava já com o resultado da alteração, foi de apenas 21 bilhões de reais. Ou seja, no governo do PSDB, em 2001, tinha uma proposta de superávit primário de 32 bilhões e isso se esconde. A verdade nesse país agora fica sendo escondida para que a mentira possa prevalecer. Eram 32 bilhões, o governo alterou para 28 bilhões, saiu de 26%, de 2,6% para 2,25%. No final das contas, não poupou nem mesmo os 28 bilhões que tinha estabelecido na alteração da lei. Quer dizer que o governo do PSDB pode fazer isso. Ele pode alterar a lei, reduzir o superávit primário e pode não cumprir. E eu não vejo ninguém do PSDB vindo aqui dizer que o governo Fernando Henrique cometeu crime de responsabilidade, crime de lesa pátria. Mas a presidenta Dilma não pode fazer uma alteração quando essa alteração é justificada. Mas antes dessa alteração da presidente, já houve uma em 2007, em 2009, em 2010, em 2011 e em 2013. Até 2013, todos os entes da federação participavam do superávit, estados e municípios e a União. Em 2013, esse mesmo Congresso alterou e retirou os estados e municípios. Ninguém lembra que já foi alterado em 2013. E agora tenta-se
satanizar. Eu acho que está muito mais ligado a uma tentativa daqueles que, não ganhando o Planalto, não aceitam voltar para a planície. A eleição acabou. Alguns tentam se manter num palanque eleitoral, como se eleição nesse país não tivesse fim. Eu acho que seria o momento de nós separarmos o combate à corrupção, que tem que ser sem trégua. Não importa quem esteja atingido, sem pré-julgamento, mas com rigidez e independência na apuração, aliás, como tem feito o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Jonô. Alguns tentam disfarçadamente colocar sob suspeição suas atitudes, mas ele está estabelecendo um equilíbrio e fazendo o uso da independência que o Ministério Público Federal precisa ter para defender os interesses da sociedade. E isso está ocorrendo, como tem feito a própria Polícia Federal. Agora, nós não podemos confundir um debate legítimo do Parlamento, do Congresso Nacional, que é de alterar a lei de diretriz orçamentária, com uma disputa política. O Brasil, o governo da presidenta Dilma, desonerou, e com o voto de todos os senadores e deputados, ou de quase todos, desonerou até novembro. Até novembro, eu tenho um número aqui. Até novembro, nós desoneramos as folhas de pagamento de empresa em 75 bilhões. 75 bilhões. Agora, como seguem o desconto, o governo deixou de receber 75 bilhões. Vai passar dos 100 bilhões no final do mês. O governo também aplicou no PAC, até novembro, 51 bilhões. Essa conta dá, até novembro, 126 bilhões, que é muito maior do que a proposta de 116 bilhões do superávit primário. E quando chegar no final do ano agora, que estamos chegando em dezembro, o governo vai ter, com desonerações e com obras do PAC, ter aplicado 140 bilhões de reais. Ora, nós fazemos uma economia de um jeito diferente, sim. A economia está sendo feita deixando o trabalhador com dinheiro e com o seu emprego, deixando as empresas com condição de manter o emprego. Então eu queria concluir, senhor presidente, dizendo que eu espero que possamos fazer a conclusão dessa matéria e que ela não siga sendo colocada de maneira falseada para a população brasileira. Eu votei nessa matéria, vou votar hoje à tarde, porque sei que é o melhor para o país. Ninguém está sendo irresponsável, muito menos a presidenta. Ela que tem o respeito da população, como mostrou a pesquisa Datafolha, que hoje jornalistas da Folha estão dizendo que foi maquiada, foi disfarçada. Eu não entendo, porque o que está como resultado na pesquisa Datafolha não é o que virou manchete do jornal. A presidenta Dilma tem mais de 10% de aprovação nesse mesmo período que teve o presidente Fernando Henrique quando começou o seu segundo mandato. E eu estou certo que a presidenta vai seguir tendo o respeito da população, porque ela, como mãe, mulher e avó, se tem uma coisa que é inquestionável nesse país, é a honestidade, a integridade moral da presidenta Dilma. E ela segue sendo zelosa pelo dinheiro não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. E eu gostaria, sinceramente, que os economistas, que os analistas econômicos e que os colegas da oposição pudessem tratar disso. Eu concluo dizendo, a primeira alteração na LDO quem fez foi exatamente o governo onde foi criada a lei de responsabilidade. Foi o PSDB. Alterou, passou de 2,6% do PIB o superávit primário, baixou para 2,25% e não cumpriu essa meta. Descumpriu no final do ano. Nós não estamos fazendo isso. O governo está economizando, mas talvez de um jeito mais inteligente. A economia, o governo está deixando para estimular a geração de emprego, desonerando folha de pagamento e atividade produtiva no país. Muito obrigado, senhor presidente. Tomara, então, que todos juntos possamos votar e concluir a votação dessa matéria no dia de hoje e seguirmos com a pauta legislativa que atenda os interesses do cidadão ainda nesse final de ano.